Amós capítulo 8, versículo 11 e 12 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda a parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o teu querido e amado Filho, e oração pela fé, adentramos a tua santa, doce, eterna, majestosa, graciosa, grandiosa e poderosa presença. Fala com teu povo, alimente as nossas almas com o pão vivo que desce do céu, a tua santa palavra. Este é o meu pedido e esta é a minha oração, assim vem, e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, Deus abençoe, em nome do Senhor. O primeiro livro da Bíblia que trata da queda do homem, do pecado e da desobediência. Este pecado e esta desobediência tem a ver com pão, com comida, que foram fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão e Eva comeram em desobediência à ordem do Senhor. E se você analisar com cuidado e com carinho, você vai ver que tudo na Bíblia está envolvido a pão, comida ou alimento. Tanto que no primeiro livro da Bíblia vai tratar da queda do homem relacionado ao pão, e no último livro da Bíblia, Apocalipse, Jesus Cristo disse que vai entrar na nossa casa, vai cear conosco, nós vamos cear com Ele, e Ele vai nos dar do manar escondido. Então veja que toda a Bíblia, ela está envolvida, imbuída em pão. Quando o povo saiu do Egito, logo na saída, Deus dá uma ordem que eles teriam que matar um cordeiro e comer com pães asmos e ervas amargas, e o sangue seria colocado nos umbrais, na entrada, na porta, para que quando o anjo da morte passasse, visse o sangue e não matasse nenhum dos filhos de Israel, aquele que tivesse com a marca do sangue. Mas veja, o sangue estava por fora e o cordeiro por dentro, porque eles comeram a carne do cordeiro. Então, para que eu seja pleno na presença do Senhor, eu preciso ter o sangue por fora e o cordeiro por dentro. Está envolvido com palavra. Quando eles saem do Egito e vão caminhar pelo deserto para chegar em Canaã, terra que mana leite e mel, que é pão, é alimento, que quando ele envia, o Moisés envia os espias para ver a cidade, eles voltam com um cacho de uva, pão, alimento, e lá no deserto eles vão ter a dificuldade de conseguir o pão. Só que eu estou falando que eles teriam essa dificuldade, não Deus, porque Deus decide mandar o maná dos céus, que eles tinham que catar e colher todo santo dia, com exceção do sábado, e por esta razão na sexta eles catavam em dobro, para que no sábado não precisasse ir buscar. Veja que na oração dominical Jesus Cristo disse assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Assim como na oração ele disse que deve ser buscado todos os dias, assim era o maná. Todos os dias eles precisavam ir ao deserto ou ir catar o maná. E isso tem a ver com a Bíblia, tem a ver com a palavra. Nós precisamos da palavra do Senhor todos os dias.
Todos os dias nós precisamos estar disposto a buscar a palavra do Senhor e nos alimentar com a palavra do Senhor. Porque eu posso pensar assim: eu já busquei ontem, não preciso buscar hoje. Já que eu estou buscando hoje, não será necessário buscar amanhã. Mas Deus está mostrando de forma clara e objetiva que é necessário que nós o busquemos todos os dias. Por quê? Porque Ele deu uma determinação que se você colhesse do maná e guardasse dele para o dia seguinte, aquele maná iria apodrecer. E segundo as histórias paralelas à Bíblia, eles chegaram a colher a mais para guardar para o dia seguinte. E quando passava das 6 da tarde até 5h59, estava sadio o maná. Mas quando o ponteiro pulava ou passava para as 6 horas, o maná apodrecia e parecia que tinha um bicho morto dentro da sua casa. Você não suportava o mau cheiro. No entanto, quando você catava o maná na sexta e catava em dobro, porque no sábado você não iria, aquele maná não apodrecia, porque não era, aleluia, algo inerente ao maná, era algo inerente àquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia determinado, porque o que Deus estava revelando era que Ele queria que o seu povo lhe buscasse todos os dias. Por quê? Porque às vezes eu quero buscar a Deus no dia mau, no dia ruim, no dia da doença, no dia da luta, no dia da prova. Eu quero buscar a Deus, mas pastor, a tristeza, a luta, a prova, a dificuldade, eu já não estou mais disposto a buscar ao Senhor. Aí o Senhor vai criar um sistema que vai nos fazer caminhar de maneira que todos os dias a gente busque a Deus. Lá no deserto, os irmãos lembram dessa passagem, é pregada quase sempre. Jesus está no deserto e ele vai passar por uma prova de 40 dias sem comer e sem beber. São 40 dias sem comer e sem beber. Satanás o tenta todos os dias, mas no 40º dia, quando ele vê que Jesus está no seu limite, e Satanás se aproveita das nossas fraquezas, Satanás chega com o objetivo de derrubar Jesus. E a primeira proposta que ele faz para Jesus é: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus vai dar a resposta: ei, Satanás, está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Porque eu estou falando de maná, eu estou falando de pão, mas eu não estou falando de feijão, não estou falando de arroz, não estou falando de macarrão, não estou falando de carne, não estou falando de cereais, eu estou falando da palavra, aleluia. Pois está escrito: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem sábio que edificou a casa sobre a rocha. Por quê? Porque o crer vem pelo ouvir. O crente não se alimenta da palavra pela boca, se alimenta pelo ouvir. É ouvindo que ele é alimentado. Pois bem, aí Satanás chegou com uma proposta diante de Jesus, e disse ele no seu pensamento: Satanás, assim como eu derrubei Adão e Eva lá no início, apresentando a ele pão, o fruto, o maná, e eles, mesmo tendo outras opções, mesmo podendo comer das outras frutas, mesmo assim desobedeceram a Deus. E não será diferente com esse Jesus que já está há 40 dias sem comer e sem beber. Esse aqui vai ser moleza, esse aqui vai ser 2 palitos. Vou derrubar ele no vai e vem. Eu
eu coloco ele por terra, porque mesmo Adão estando de barriga cheia, mesmo Eva estando de barriga cheia, comido os frutos que lhe era permitido no jardim, eu ofereci o fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles não pensaram duas vezes, comeram. Então esse aqui que está com fome, se enganou Satanás, aleluia, ficou enganado Satanás, porque tem horas, irmãos, que eu e você passamos por situações pelas quais alguém olha de fora e diz: vai cair, vai tombar, vai desobedecer, vai pecar, vai se desviar, vai para o mundo, vai deixar de ser crente, vai blasfemar, mas há poder no sangue de Jesus. Aí Satanás fica preocupado, assustado, aleluia, e admirado, porque mesmo você na prova, na luta e na peleja, permaneceu de pé, não comeu do prato que ele ofereceu, porque você se alimenta do maná que vem do céu. Aleluia. E é interessante dizer que Satanás entrou no jardim, que é a casa de Adão, é a casa que Deus preparou para Adão, e lá na casa dele Satanás o venceu. Já com Jesus é diferente. Deixa eu conjecturar aqui sem agredir a Bíblia. O deserto é a casa de Satanás. Satanás foi na casa de Adão e derrubou Adão. Jesus foi na casa de Satanás. Oh glória! É por isso que está escrito: quando o valente guarda armado a sua casa, lá está toda a sua riqueza, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, entra na casa dele, amarra ele, vence ele, toma tudo que ele tem. Eu costumo dizer, e você vai lembrar, que Satanás é valente, mas Jesus é mais valente do que Satanás. Satanás tem força, mas Jesus tem mais força do que Satanás. Satanás tem poder, mas Jesus tem mais poder do que Satanás. E Jesus tem tanto poder, e o seu poder é infinitamente maior, que ele entra na casa de Satanás, aleluia, e Satanás parte para cima, pensando: eu derrubei o primeiro Adão na casa dele, esse que vem para minha casa vai ser dos palitos. Se enganou Satanás. Esse Adão é diferente, esse crente é diferente, esse pastor é diferente, esse obreiro é diferente, essa irmã é diferente, essa moça é diferente, esse rapaz é diferente, essa criança é diferente, esse servo é diferente. Vai não, Satanás, porque ele se alimenta do maná que vem do céu, a palavra. Talvez você não saiba a importância, e talvez saiba de forma parcial, mas é tão importante, querido, nós nos dedicarmos à palavra e nos alimentarmos da palavra, que Provérbios 28:9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, entenda-se lei como palavra, o que desvia os ouvidos de ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Presta atenção no que eu vou ensinar, é um ensinamento simples dentro desse versículo. O que desvia o ouvido de ouvir a lei ou ouvir a palavra, até a sua oração é abominável. Ora, Deus é um Deus que fala, assim também como ouve, assim também como apalpa, assim também como anda, assim também como tem vida, e assim também como tem poder. E nós, quando, aleluia, viemos à sua presença, viemos com o objetivo de ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, sermos alimentados pelos céus. Mas se por acaso eu disser assim: eu não preciso ouvir a palavra do Senhor, eu não preciso estudar a palavra do Senhor, eu não preciso dar atenção à palavra do Senhor, eu desprezo o que o Senhor fala, eu rejeito o que o Senhor fala, eu não estou nem aí, eu não estou nem aí para saber onde foi que o pastor leu, qual foi o profeta, qual foi o capítulo, qual foi o versículo. Eu só vim para aqui porque eu não tenho nada melhor para fazer em casa, o capítulo da novela está ruim, a série já terminou, é por isso que eu estou aqui, aleluia. Aí você vem e despreza a palavra, você não dá
dá ouvido nem atenção àquilo que Deus fala. Aí sabe o que é que acontece? Você vai orar. E quando eu oro, eu estou falando com Deus. Mas se eu não dou ouvido ao que Deus fala, Deus também não dá ouvido ao que eu falo para Ele. Porque aquele que desvia o ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração, até o que ele fala, é abominável. Deus não ouve. É a lei da reciprocidade. Se você não ouve a palavra de Deus, Deus também não ouve a sua palavra. Se você não ouve a palavra do Senhor, Deus também não ouve a sua oração. Se você não obedece a palavra do Senhor, o Senhor também não atende a sua oração. É simples de entender, é só ter ouvido. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem um texto na Bíblia, Provérbios, eu não lembro a referência, que diz assim: a alma farta pisa favo de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. A alma farta pisa favos de mel, mas para o faminto todo amargo é doce. Eu não sei do que você tem se fartado. Eu não sei o que é que você tem comido tanto, com que você tem se alimentado tanto, que tem desprezado o favo de mel, que é a palavra. Porque a alma farta pisa favos de mel. Quando eu me alimento com as coisas deste mundo, com as coisas da internet, com as coisas da televisão, com o que o mundo oferece, eu venho para a igreja e venho farto. Então, se eu já estou farto, eu desprezo a palavra. Mas a Bíblia diz que para o faminto todo amargo é doce. E eu vou chegar lá, presta atenção. De Malaquias para Mateus. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus é o primeiro. Malaquias é o último do Antigo e Mateus é o primeiro do Novo. Alguém diz que nesse meio tempo Deus ficou em silêncio, que é o período chamado interbíblico ou intertestamentário. Deus ficou em silêncio 400 anos. Deus não falava nem purim, nem turim, nem sonho, nem revelação, nem profeta, nada. 400 anos Deus está em silêncio, até que aparece João Batista pregando. E a pregação de João Batista, você sabe que era pregação trator de esteira, arrancando toco, aleluia, raça de víboras, raça de serpente, raça de jararaca, suas caninanas. Mas a Bíblia diz que a multidão afluía para ouvir João. Sabe por quê? Porque o povo estava faminto, o povo estava 400 anos sem ouvir palavra. Então, quando chegou a palavra, eles vieram ouvir a palavra do Senhor. Mas a Bíblia tem um texto que é assustador e preocupante lá a Timóteo. Paulo escreve dizendo assim: olha, Timóteo, vai vir tempos difíceis, tempos trabalhosos, que não vão mais suportar a sã doutrina, vão ter comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e vão amontoar para si doutores que falem conforme as suas concupiscências, que falem o que eles querem ouvir, que falem o que eles estão buscando ouvir, que falem o que eles querem, o que eles desejam. Olha, Timóteo, vai chegar esse tempo, não se assuste não, vai chegar o tempo que no culto, aleluia, da vitória vai estar cheio, no culto da revelação vai estar cheio, no culto do milagre vai estar cheio, no culto da bênção vai estar cheio, mas no culto da palavra poucas pessoas vão querer vir. Mas é o sinal dos tempos, Timóteo, é o sinal do fim, que eles vão amontoar para si doutores que falem conforme as suas vontades. Mas tu, Timóteo, permanece na palavra, permanece fiel, permanece obediente, permanece firme, louvado seja Deus. Aí passaram-se 400, chegou João pregando, e as pessoas estavam a ouvir a pregação de João, glória a Deus. Mas preste atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que tinha um homem que tinha 2 filhos, e eles, o mais novo pediu a metade da herança e foi-se embora, foi para uma terra longínqua, distante.
E a Bíblia diz que lá ele gastou tudo que tinha com os médicos, aliás, com os amigos, aleluia. Ficou sem nada, de repente veio uma grande fome sobre aquela terra. E ele agora está sem dinheiro, sem amigos, sem nada. E ninguém lhe dava nada. A única coisa que lhe ofereceram foi cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele desejava comer as alfarrobas, ou as bolotas, ou numa linguagem mais nordestina, as lavagens que era levada para os porcos. Por quê? Porque desprezou o pão da casa do pai. Porque, aleluia, rejeitou o pão da casa do pai. E quando eu rejeito o pão da casa do meu pai, quando eu rejeito o pão que vem dos céus, o que vai sobrar para mim são as bolotas, são as alfarrobas, é a lavagem dos porcos. Ele desejava comer. Por quê? Porque ele está com fome, ele está faminto. Hoje talvez você diga, como eu já falei, eu não vou na terça porque eu já fui no domingo, eu não vou, aleluia, na quinta porque eu já fui na terça, e fica escolhendo e selecionando, achando que não precisa estar farto. Mas cuidado, pode chegar o dia que você procura essa. Foi a leitura que eu fiz e eu vou chegar nela, aleluia. Amós 8:11: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a face da terra. Não será fome de pão e nem será sede de água, mas vai ser de ouvir a palavra do Senhor. Que você vai dizer: cadê aquele pastor chato? Cadê aquele pastor abusado? Cadê aquele pastor intrometido que queria se envolver na minha vida? Queria dizer até o que eu devia vestir, queria dizer até se eu podia ou não cortar o cabelo, queria dizer até ou não por onde eu podia andar, o que eu poderia fazer. Ei, vai chegar um dia que alguém vai procurar e não vai achar, porque eis que vem dias, diz o Senhor, que eu vou enviar fome sobre a face da terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas vai ser da palavra, da palavra, da palavra. Cadê a palavra? Onde é que está a palavra? Eu queria tanto a palavra, mas ela não vai estar mais aqui, ela não vai estar mais nessa existência, vai ser tirada da terra. Então, se tu quer um conselho, se tu é bom de aceitar conselho, aproveita e se alimenta do pão vivo que vem do céu, a palavra. Porque nem só de pão, repito, vive o homem, mas de toda a palavra proveniente da boca do Senhor. Ei, quem se alimenta desta palavra, palavra esta que vem da boca do Senhor, não se desanima por qualquer coisa, não se abate por qualquer coisa, não para por qualquer coisa, não espia por qualquer coisa. Quanto mais luta se levanta, mais ele marcha. Quanto mais prova se levanta, mais ele marcha. Quanto mais dificuldade, mais ele marcha. Quanto mais problema, mais ele marcha. Porque quem tem a palavra sabe que a vitória é garantida. Aleluia. Porque esta palavra é viva, é eficaz, mais cortante do que com a espada de Deus come, que penetra até a divisão da alma, da espírito, das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Será se alguém nesta noite está disposto a receber esta palavra, meu Deus? Aleluia. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a face da terra. Não é fome de pão e nem é sede de água, mas é de ouvir a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Glória a Deus. Quer um conselho? Parafraseando as palavras de Davi no Salmo 119: eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando esse dia vier, você vai estar sossegado, despreocupado. Por quê? Porque você tem palavra escondida, palavra guardada. Aleluia. Você tem pão. Apocalipse 3:11, 3:10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência,
também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Quer vencer? Guarde a palavra. Quer vencer? Se alimente da palavra. Quer vencer? Fique alicerçado na palavra. Jesus Cristo disse: aquele que me ama guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia, glória a Deus. Ei, se tu guardar a palavra, o Eterno virá morar em você. Então, se Ele está morando em você, nos dias de fome, nos dias de sede que há de vir sobre a terra, você vai estar despreocupado, vai estar descansado e sossegado, porque o pão da vida vai estar em você. Aleluia. Eu estou dizendo que o problema começou com pão, mas a solução também virá através do pão. Mas não é qualquer pão, é o pão da vida. Aleluia. Veja, nós celebramos todos os meses a ceia do Senhor, que nós costumamos chamar de Santa Ceia, porque de fato é santa. Glória a Deus. E nessa ceia nós bebemos o vinho, ou simplesmente o suco de uva, que simboliza o sangue, e comemos um pedaço de pão que simboliza o corpo. Louvado seja Deus. Porque lá no Éden o homem foi proibido de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas no Apocalipse a Bíblia diz que Ele vai nos dar o maná escondido. E na ceia Ele diz: aquele que bebe meu vinho e come a minha carne verdadeiramente terá vida. Vida. O primeiro pão trouxe morte, mas o segundo pão vai trazer vida. Mas eis que vem dia, diz o Senhor, que eu vou enviar fome sobre a face da terra. E não é fome de pão, nem sede de água, mas é da palavra. Aleluia. Se tu quer vida, meu irmão, se desprende deste mundo, dessa terra, dessa existência, e se alimenta da palavra. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos prospere, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê vida. Fique de pé, por gentileza.